Olá, boa noite. Começa agora o Jornal do Senado. A Comissão de Relações Exteriores recebe amanhã o senador boliviano Roger Molina. Exilado por mais de um ano na Embaixada do Brasil em La Paz, ele chegou a Brasília no domingo em circunstâncias polêmicas. Roger Molina desembarcou em Brasília ao lado do senador Ricardo Ferraço, presidente da Comissão de Relações Exteriores. Nesta terça-feira, o boliviano concede entrevista coletiva no plenário da CRE. Ele deve falar sobre os 450 dias que passou asilado na Embaixada Brasileira em La Paz. Segundo Ferraço, Molina corria risco de morrer. A nossa colaboração foi uma colaboração na direção de gerar e produzir um ato de solidariedade humana durante esse período todo em que ele esteve asilado na Embaixada Brasileira. Aliás, ele esteve asilado no escritório da chancelaria, do consulado, em condição bastante improvisada. Eu pessoalmente estive lá, as condições muito restritas, uma condição subhumana, sem direito a sol, sem direito a receber visita, sem direito a receber família. Então, assim, foi uma decisão realmente difícil, mas uma decisão necessária. Líder da oposição ao governo Evo Morales, Roger Molina enfrenta processos por corrupção e chegou a ser condenado pela justiça do país. O governo brasileiro concedeu asilo político em 2012, mas a Bolívia não autorizou a saída do senador de La Paz. Na última sexta-feira, Molina deixou a Bolívia acompanhado do encarregado de negócios da Embaixada Brasileira, diplomata Eduardo Saboia. De carro, eles percorreram 1.600 quilômetros por 22 horas até Corumbá, no Mato Grosso do Sul. De lá, Molina seguiu de jatinho até Brasília. A entrada de Roger Molina no Brasil desagradou o Itamaraty, que convocou o diplomata Eduardo Saboia para prestar esclarecimentos em Brasília. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores disse que vai abrir inquérito para apurar o caso. E mesmo antes de concluir as investigações, já avisou, vai tomar medidas administrativas e disciplinares contra os envolvidos. O diplomata e especialista em direito internacional, Samuel Pinheiro Guimarães, considera irregular a retirada do senador boliviano. O senador, que estava asilado na Embaixada Brasileira, foi conduzido ilegalmente ao território brasileiro. A Bolívia não faz parte das convenções de asilo. Ela não tem nenhuma obrigação em conferir o salvo-conduto. O salvo-conduto, nos casos, o asilo é permitido no caso de pessoas que cometem crimes políticos, não crimes comuns. O senador é acusado em processos de corrupção. O governo da Bolívia cobrou explicações oficiais do Brasil e afirmou que o país descumpriu convenções internacionais ao facilitar o que classificou como saída irregular do senador. Em entrevista a uma emissora local, o ministro de governo chamou Molina de fugitivo. Disse que ele abandonou ilegalmente o país, mesmo tendo contas pendentes com a justiça. E anunciou que a polícia boliviana pediu ajuda da Interpol para capturar Roger Molina no Brasil. No Senado, os parlamentares comentaram a atuação da diplomacia brasileira no caso. Tanto o diplomata quanto o senador brasileiro, Ricardo Ferraço e Eduardo Saboia, agiram, ao meu juízo, no estrito sentimento e na estrita responsabilidade humanitária e institucional. Este diplomata brasileiro, ele agiu de acordo com a consciência universal. Talvez tenha, não de acordo com regulamentos, mas de acordo com a consciência universal. Uma pessoa que é perseguida por suas ideias, por suas convicções, pela sua ação política, merece asilo. O episódio foi importante. A Comissão de Relações Exteriores, com seu presidente Ricardo Ferraço, tem todo o nosso apoio. Ele foi corajoso, o diplomata brasileiro foi corajoso. Isso tem que ser enfrentado. A gente não pode ficar nessa submissão fazendo política externa de terceiro mundo. E a saída de Roger Molina da Bolívia, sem o consentimento do governo boliviano, levou à demissão do ministro de Relações Exteriores, Antônio Patriota. A presidência da República anunciou agora à noite que o diplomata será substituído no cargo pelo embaixador Luiz Alberto Figueiredo,
representante do Brasil junto às Nações Unidas em Nova York. A presidente Dilma Rousseff vem ao Congresso receber o relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a Mulher. A entrega será feita durante sessão solene do Congresso nesta terça-feira. Foi pouco mais de um ano de funcionamento, 24 audiências públicas e diligências realizadas em 17 estados e no Distrito Federal. Trabalho que resultou num relatório com mais de 1.000 páginas. Nele, a CPMI da Violência contra a Mulher apresentou 13 projetos de lei e 70 recomendações aos governos municipais, estaduais e federal, além do Judiciário. Entre elas, a de investir mais na luta contra a violência doméstica. A destinação de mais recursos financeiros por todos os entes da federação, não só pelo governo federal, mas pelos governos estaduais e governos municipais, na implementação das políticas é muito importante. 7 projetos de lei da comissão já estão na pauta do plenário. Um deles inclui no Código Penal o crime de feminicídio, o assassinato de mulheres. Outra proposta reconhece como tortura a discriminação de gênero e a violência doméstica. A mulher que vive permanentemente apanhando do marido, ela vive em situação de tortura, de sofrimento permanente, contínuo. Então, na lei da tortura também estará especificado que essa situação de violência contra a mulher é uma situação de tortura. A comissão também apresentou o projeto de lei que cria um auxílio transitório da Previdência Social para as mulheres afastadas do trabalho por causa de violência doméstica. O valor e a duração do auxílio vão ser determinados pelo juiz durante o processo contra o agressor. Muitas vezes a mulher não sai de casa porque não tem como se sustentar. A proposta que a senadora apresenta de criar um benefício na área de assistência social, mesmo que seja temporário, para as mulheres que precisam sair de casa para cuidar dos seus filhos, trará também um impacto muito significativo. Os projetos já foram discutidos em primeiro turno no plenário. Como foram apresentados por comissão mista, eles ainda devem ser discutidos em segundo turno antes de serem votados, o que pode ser feito nesta terça-feira, depois da entrega do relatório final à presidente Dilma Rousseff. Nós sabemos com absoluta segurança que ela vai acolher as recomendações e vai fazer os encaminhamentos necessários para que estas recomendações propostas pela CPMI possam de fato ser implementadas pelo Poder Executivo também. O relatório ainda sugeriu uma resolução que cria a Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher. O objetivo é acompanhar a implementação das medidas propostas pela CPMI. A matéria deve ser votada na próxima sessão do Congresso Nacional. Os outros 6 projetos apresentados pela CPMI começaram a tramitar pela Câmara dos Deputados. Entre eles está o que tem como objetivo impedir que a vítima seja induzida a desistir do processo contra o agressor. E veja outros destaques da agenda do Congresso e do Senado para esta semana. Está na pauta do plenário o projeto de lei que define o crime de desaparecimento forçado. De acordo com o relator da matéria, senador Pedro Taques, há 91 mil casos de desaparecimento forçado entre 1991 e 2013, só no Rio de Janeiro. Um dos mais recentes é o do pedreiro Amarildo de Souza, que não foi mais visto após ser abordado por agentes da Unidade de Polícia Pacificadora da Rocinha em julho. O senador Romero Jucá deve apresentar o relatório da mini-reforma eleitoral. A proposta reduz o prazo das campanhas em 1 mês, sem mexer no tempo de propaganda eleitoral gratuita. O objetivo é diminuir os gastos com pessoal e aluguel de imóveis e carros de som. A ideia é que as mudanças comecem a valer já para as próximas eleições. Nós não estamos mudando forma de eleição, nós não estamos mexendo em financiamento de campanha, nós não estamos mexendo em prazo de mandato. Então, as questões polêmicas estão ficando fora exatamente para serem discutidos numa outra reforma política, num outro momento. O relatório da LDO deve ser votado pela Comissão Mista de Orçamento. Caso seja aprovado, o documento segue para o Congresso, que se reúne no dia 17 de setembro para analisar vetos pendentes. Só depois de liberar a pauta é que os parlamentares votariam a LDO.
A partir daí, eu vou acertar com o presidente Renan Calheiros uma convocação de uma sessão extraordinária para que a gente possa votar a LDO, possa encaminhar essa LDO ao governo e o governo, consequentemente, poder fazer o seu orçamento dentro do regramento feito por esta comissão. O plenário do Senado terá na próxima quinta-feira, dia 29, uma sessão temática para debater a reforma política. A discussão está marcada para as 11 horas e terá a presença da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia. Esta será a primeira sessão temática da Casa, conforme prevê o projeto de resolução aprovado pelos senadores em março. Segundo o texto, as sessões deliberativas poderão ser transformadas em sessões de debates temáticos para discussões e deliberações de assuntos relevantes de interesse nacional. E o presidente do Senado, Renan Calheiros, também antecipou que o plenário fará um esforço concentrado de votações de 16 a 20 de setembro, quando serão realizadas sessões deliberativas de segunda a sexta-feira para análise de temas que serão definidos em conjunto com as lideranças partidárias. A ação do Estado durante a ditadura militar foi tema de audiência pública nesta segunda-feira. O debate foi na Subcomissão Permanente da Memória, Verdade e Justiça, vinculada à Comissão de Direitos Humanos. Participaram da reunião representantes do governo, estudiosos e familiares de vítimas da ditadura militar. O coordenador do projeto Direito à Memória da Presidência da República cobrou justiça para os perseguidos e mortos que não foram incluídos na lei da anistia. A grande maioria dos perseguidos políticos do Brasil não foram incluídos na lei da anistia. A grande maioria dos mortos desaparecidos não foram reconhecidos pela Comissão Especial de Mortos Desaparecidos. E temos uma polêmica atual, se a Comissão Nacional da Verdade vai reconhecer as responsabilidades do Estado sobre a maioria daqueles que foram perseguidos, torturados, e lhes ortogar ou lhes reconhecer os direitos da justiça de transição. Maria Eliana de Castro, irmã de um desaparecido político da guerrilha do Araguaia, questionou a apuração da Comissão Nacional da Verdade. Eu não sei, no caso da Comissão da Verdade, qual a verdade que realmente ela quer ouvir. Se é a dos militares, se é a dos familiares, se é a do Brasil, se é de cada estado, porque todo mundo conta uma história, a história verdadeira a gente não consegue substanciar. O ex-coordenador da Comissão Nacional da Verdade, Cláudio Fonteles, exaltou a importância da entidade. Comissão Nacional da Verdade não é a verdade em si, pelo amor de Deus. Nós não somos a verdade. Nós somos um instrumento de estimular a participação da cidadania brasileira, para que nós todos criemos, esse é o grande desafio, é criar uma rede permanente de defesa da democracia. O senador Randolfo Rodrigues, autor de um projeto que pede a revisão da lei da anistia, argumenta que ela foi criada durante o regime militar e precisa ser atualizada. Não foi uma lei de conciliação, foi uma lei que o regime tinha que aprovar naquele momento, em especial para anistiar aqueles que cometeram atrocidades durante a ditadura, em especial para aqueles que praticaram os crimes de tortura. A Comissão de Juristas, que estuda mudanças na lei de arbitragem, uma modalidade de resolução de conflitos, realiza 4 audiências públicas esta semana para receber sugestões da sociedade civil. A primeira foi nesta segunda-feira. Há 4 meses, a Comissão de Juristas, criada pelo Senado, estuda mudanças na lei de arbitragem, que tem mais de 10 anos. Uma das novidades será regulamentar o Instituto da Mediação no ordenamento jurídico brasileiro. Especialistas no assunto fizeram propostas para tornar mais eficaz a resolução de conflitos sem a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário. O primeiro aspecto que nós entendemos relevante é em relação ao princípio da competência à competência. Ele é um princípio relevantíssimo, ele é a estrutura, é a base para nós termos uma arbitragem, sim, com força. Então nós entendemos que esse princípio, ele deve, além de ser
mantida a sua existência, nós entendemos que deve ser analisado, verificado algum elemento, algo mais ser colocado para dar efetividade a ele. Ampliar a arbitrabilidade. Como é que se amplia a arbitrabilidade? Eu tenho a impressão que uma modificação na redação do artigo que trata da arbitrabilidade poderia ser eficaz se ela dissesse que, mesmo em matéria de direitos indisponíveis, a quantificação econômica e a descoberta dos fatos pode ser objeto de arbitragem. A comissão pretende fazer mais 3 audiências públicas esta semana. Depois, os juristas se reúnem para debater as propostas. A intenção é entregar um anteprojeto ao Senado até o final de setembro. Para o ministro Luiz Felipe Salomão, que preside a comissão de juristas, já existe consenso em torno de algumas propostas. A questão das medidas cautelares no âmbito da arbitragem, também as questões que envolvem sociedade anônima, o direito societário. Nós estamos debatendo todos esses pontos que objetivam o aprimoramento da situação da arbitragem no país. Na página da TV na internet, você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui. Boa noite e até amanhã.